bom dia, meus aluninhos lindos, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre o continente africano, falando em especial sobre os aspectos econômicos, tá bom? Então eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 291, tá? Para a gente começar a ir seguindo juntos. Eu já grifei algumas partes aqui, vocês podem também grifar no livro de vocês, se vocês acharem, né, interessante, e podem ir fazendo as anotações também no caderno conforme eu vou falando, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber em relação à economia africana é que ela tem um baixo uso da tecnologia nas três esferas. Então, lá no começo do ano, nós vimos que a economia ela é dividida no setor primário, secundário e terciário, né? Ou seja, setor primário, agricultura, extrativismo mineral, vegetal, pesca, né? O setor secundário é a indústria e o setor terciário é o setor de serviços. Nesses três setores, o continente africano tem uma característica de ter um pouco uso da tecnologia, falta de investimentos, né? A gente tem uma falta de estrutura como transporte, como energia, e isso é por causa de vários problemas, né? Um deles é porque o continente africano, ele conseguiu a sua independência muito tardiamente. Outro grande problema também é o fato de haver na África muitas guerras tribais ainda, guerra civil. Outro grande problema é o grande índice de pessoas infectadas com HIV, né? Então, a falta de investimentos em educação. Então, toda a história do continente africano de exploração, desde o século, né, 15 até hoje, mostra que a África ela tem essa grande dificuldade em conseguir tecnologia e gerar empregos de qualidade e gerar condições para que a população africana consiga viver com boas condições de vida, tá? Então nós vamos falar primeiro sobre a agropecuária, lembrando que a agropecuária, né, que é a agricultura e também a criação de gado, no continente africano, ele tem cerca de 35% da população economicamente ativa. Nós falamos que em países desenvolvidos, em continentes desenvolvidos, o número de pessoas que trabalham no setor da agropecuária é muito pequeno, porque há um grande uso de mecanização no campo, e com isso a gente consegue aumentar a produtividade. Mas no continente africano isso não acontece. Em 2016, o livro vem falar para a gente que o PIB do continente foi 2,2 trilhões e foi produzido principalmente pela Nigéria, Egito, África do Sul e Argélia. E o setor da agropecuária, ela foi 16,4% de toda essa riqueza gerada por esses países. O que a gente percebe que é muito pouco. Por que é pouco, Pro? É pouco porque a gente tem muita gente trabalhando no campo. Então, a participação das riquezas do campo deveria ser muito maior. Se eu tenho muita gente trabalhando no campo, mas ela não é tão produtiva e ela não gera tanta riqueza, qual é a conclusão que nós chegamos? Chegamos à conclusão de que nesses países africanos, embora eu tenha muita gente trabalhando no campo, essa agricultura ela não é produtiva e ela não traz riqueza. Portanto, é uma agricultura principalmente de subsistência. Então, por que que não vai para frente? Por que a gente tem tantos problemas assim na África em relação à agropecuária? Bom, nós temos, óbvio, o fator climático, né? Nós temos a África com grandes áreas de deserto e de clima semiárido, lembra do Sahel que eu falei para vocês? Uma região abaixo do deserto do Saara, onde o clima ele é semiárido, as chuvas são muito irregulares. No norte da África, a gente tem uma grande quantidade de pragas que atacam aquela região, principalmente as nuvens de gafanhotos. Quando começa a chover ali na região central da África, e depois vem um longo período de seca, esses gafanhotos proliferam e eles vão viajando e eles são a causa de muitos problemas em relação a essas plantações, porque eles dizimam as plantações. Aqui a gente vê uma foto, né, de uma nuvem de gafanhoto. E aí eu peço para vocês lembrarem lá no livro de Êxodo, na Bíblia, né,
quando uma das pragas do Egito é justamente essa nuvem de gafanhoto, né? Outro problema, além da questão da seca, é que nas regiões de clima tropical, onde chove bastante, e se chove bastante, deveria ser bom para a agricultura. Mas o que acontece é que se a gente não cuidar do solo, essa água que vai caindo no solo, ela vai escorrendo e vai tirando, né, os nutrientes que ficam na camada superior do solo, causando então o problema que a gente chama de laterização. Terra boa mesmo para a gente poder plantar é as regiões da porção oriental. Na primeira aula de características do relevo africano, eu mostrei para vocês os vulcões e a gente viu que é nessas regiões de vulcões que tem muita gente vivendo. Eu até brinquei com vocês, falei, gente, o povo vai viver debaixo de um vulcão. Por quê? Eles fazem isso justamente pelo fato de que há terras com muita fertilidade. As terras de origem basáltica, que são terras de origem da lava do vulcão, são terras roxas e são terras muito férteis. Então, nessa região, o solo ele é realmente bom para plantar. Mas aí a gente vai falar, né, um pouquinho sobre quem é que tem terras nessas áreas, o que se planta nessas áreas. Eu já vou adiantar para vocês, tá? Essas terras estão na mão de poucos proprietários, né? São terras que produzem alimentos principalmente para exportação, que são chamados plantations, né? Então você produz um tipo só de produto em uma fazenda, ou um algodão, ou cacau, né, ou cana-de-açúcar e exporta. Então a própria população africana, ela não consegue usar essa terra de solo roxo, fértil, para alimentar a sua população. É um produto que é produzido na África e é enviado para os países da Europa, e com isso a gente tem a questão da fome, né? Então, as terras boas africanas não estão distribuídas de uma maneira igualitária, né? Então, você tem ali fazendeiros que, na sua maioria, são de origens europeias, que permaneceram naquelas terras e permaneceram produzindo ali desde da época da colonização. Tá bom? Além disso, também há a técnica da coivara, que acontece nessas áreas aonde a agricultura ela é de subsistência. O que é essa técnica da coivara? Quando eu tenho uma área que eu preciso plantar, eu boto fogo e depois que limpou todo o terreno, aí eu vou plantar. E essa técnica de botar fogo na plantação, ele também diminui aí a fertilidade do solo. Então, percebam que existem vários problemas na agricultura de subsistência. A agricultura comercial é aquela em que você faz para vender na feira mais próxima, né? Então, a família tem ali um pedacinho de terra, ela planta e vai vender isso na cidade mais próxima para a própria população, tá? Também é uma agricultura feita com técnicas muito rudimentares, ou seja, sem tecnologia, o que permite também uma baixa, né, produtividade. E os plantations já adiantei para vocês. Os plantations são essas grandes, né, plantações que acabam desta forma sendo destinada para o exterior. Então nós temos aí, ó, o amendoim na Gana, algodão no Burkina Faso, Mali, Malawi, Zimbábue e Uganda, o açúcar no Quênia, Namíbia, Uganda e Suatini, o cacau na Costa de Marfim, Gana, Nigéria e Camarões, e o café na Uganda e na Etiópia, e o tabaco no Zimbábue, Malawi e Tanzânia. Ou seja, gente, esses produtos, eles são exportados e eles estão nas melhores terras, o que existe uma relação muito grande com a fome no continente africano, ok? Agora a gente vai ter aqui, ó, um mapa mostrando pra gente as principais áreas, né, de plantação. Então a gente percebe que, ó, na região que eu falei para vocês, que é a região que tem muitos vulcões, é essa região aqui. Então aqui a gente tem plantação de algodão, né? A gente tem aqui do dendê, a gente tem aqui produção do tabaco, são as regiões de solos bons, né? E claro que a gente tem também na região do Rio Nilo, certo? Percebam que as ferrovias, elas estão concentradas nessas áreas de terras boas. Por quê?
porque essa produção que vai pro exterior precisa chegar até o porto e do porto ser transportado via navios para o restante do mundo, tá bom? Depois dê, por favor, uma olhadinha aí neste mapa com mais atenção. Muito obrigada. E uma das coisas, né, que vem falando aqui pra gente é um textinho falando que a África tem o potencial de alimentar o mundo no futuro, mas ele precisa desesperadamente de técnicas agrícolas de maior rendimento, sementes melhoradas, criação de condições locais em que, infelizmente, os países africanos não têm dinheiro para investir. Então, realmente está precisando aí de uma ajuda internacional para isso. E a pergunta é essa, né, galera? Ou os países ricos ajudam a África a conseguir produzir o seu próprio alimento e até vender o seu alimento, ou as questões relacionadas aos refugiados, à fome, vai continuar, né? Então precisa de um esforço aí mundial para isso. Bom, o desenvolvimento da pecuária, ela tem sido, né, uma das formas de conseguir amenizar a subnutrição, que a gente sabe que é um problema, né, social muito grave, que é a questão da fome, e ela tem aumentado a sua produção de animais que são criados, né? E levando em consideração que os ovinos e os caprinos são os maiores, porque são um tipo de gado que consegue sobreviver um longo período sem chuva. Então, eles conseguem pastar em locais onde seja um pouco mais seco, que é diferente dos bovinos, né? Os bois, as vacas, elas precisam de áreas onde tenha ali o pasto mais verde, ok? A maior dificuldade enfrentada aí por essa população é justamente que tem local que é clima seco, então não tem como você criar gado em deserto, mas também existem regiões de florestas muito densas. Também não dá para você criar gado no meio de uma floresta equatorial, né? E também a falta de uso de técnicas, né, de criação de gado mais sofisticadas, que a gente chama de zootecnia, ou técnicas para, né, dos animais, para os animais, zootecnia. E o mercado interno de baixa renda, ou seja, a população africana em geral, a maioria, ela não tem dinheiro nem para investir e nem mesmo também para comprar muita carne. Então, isso faz com que a produção de animais não seja assim tão elevada, ok? Eu quero que vocês façam aqui a atividade número 1. A gente percebe um gráfico aqui mostrando que a África, ela é em relação ao mundo, né? Ela tem uma pequena distribuição de terra, né? Diferente da Europa e até do restante do mundo, a África ela tem uma distribuição de terras cultiváveis muito ruim, muito baixa, né? As culturas permanentes, também muito pequenininha, e as pastagens são as áreas que você tem até uma melhor distribuição. Qual é o problema para a África de ter terras cultivadas tão mal distribuídas, tanto no território quanto pela população? O que isso pode causar em relação ao desenvolvimento social e econômico dessas populações? Galerinha, é isso. Na próxima aula nós vamos terminar o nosso livro falando sobre as questões energéticas e a industrialização no continente africano. Um beijo para vocês e, por favor, façam a atividade de hoje, que é a atividade 1 da página 296, e lá no finalzinho do livro nós temos a tarefa de casa. A referente a essa matéria, a tarefa de casa, ela é o exercício 1, somente, tá? Da página 304. Um beijinho, fiquem com Deus e Deus abençoe todos vocês e se protejam.